Há um tempo atrás na internet surgiu uma modinha do desafio da garrafa. Consistia em jogar uma garrafa para cima, dar uma volta e ela cair em pé. Lembra disso? Então esse é o Rodrigo Cohen, analista da Rico, fazendo o desafio. E eu pergunto, ele acertou por sorte ou ele acertou por habilidade? Nós poderíamos olhar o vídeo em câmera lenta, analisar os movimentos, analisar se a garrafa balançou ou não, mas eu diria que a principal informação está fora do vídeo e não dentro do vídeo. Ao meu ver, a principal informação que nos diz se o Cohen tem habilidade de jogar garrafa ou não é quantas vezes ele jogou, quantas vezes ele teve que tentar para conseguir chegar àquilo ali. Se o Cohen consegue repetir a façanha uma vez atrás da outra, se ele consegue jogar com a mão esquerda, se ele consegue se afastar da mesa e ainda assim conseguir, se ele consegue trocar a garrafa, trocar o tipo de mesa, trocar a quantidade de líquido que tem dentro da garrafa e ainda assim conseguir, então ele tem habilidade, senão não. Quando o assunto é desenvolvimento de uma estratégia para trading, a mesma lógica se aplica. Pelo menos é o que acredita o Robert Pardo e o Kevin Daly, que são as duas principais referências que eu uso quando o assunto são testes robustos, otimização e tudo mais. Outra grande referência que eu uso é esse podcast, Better System Trader. Está no episódio 119 já, então tem bastante conteúdo. Cada episódio tem cerca de 1 hora de conteúdo. As pessoas que são entrevistadas aqui são sempre pessoas relevantes para o mercado, pessoas que já escreveram livros, pessoas que são administradores de fundos. Então, pessoas que realmente sabem o que estão falando. Tá? Aqui nós temos o Kevin Daly, que é o autor de um dos livros que eu mostrei. E aqui em destaque a gente tem o Robert Pardo, que é o autor do outro livro, que é o criador do Walk Forward Analysis, que é um dos principais métodos de otimização na minha visão. Então aqui nós temos o resultado de um backtest, a curva de capital. Aqui nós temos o resultado, fator de lucro de 1.6, fator de recuperação de 3.2, correlação linear 0.94, taxa de acerto de 74%. Um resultado que passaria nos critérios de muitas pessoas. Agora eu pergunto novamente, isso aqui é resultado de habilidade ou é resultado de pura sorte? Então aqui novamente eu acredito que a principal informação está fora do backtest, está no contexto, está em quantas combinações de parâmetros foram testadas, quantos testes tiveram que ser feitos para chegar nesse resultado, se testes parecidos com o original, com poucas variações, ainda são lucrativos ou não. Então aqui nós temos a lista de todos os resultados que foram gerados para chegar nesse teste e a gente pode executar um deles para ver como teria sido. Aqui nós temos a curva de capital dele, não tão boa. Dá uma olhada em outro. Aparentemente um pouco mais linear, dá uma olhada em outro. Uma curva bem ruim, todo um período de estagnação aqui antes de engrenar. Só que se a gente continuar nesse ritmo de ficar analisando um a um, nós vamos ter um trabalho muito grande de analisar todos. O interessante seria se nós pudéssemos olhar todas essas linhas ao mesmo tempo. E essa é uma das funcionalidades do sistema de testes robustos do ano. Quando se faz um backtest no ano, a cada nova combinação de parâmetros que é testada pelo Strategy Tester, uma nova curva de capital é plotada no gráfico, todas elas sobrepostas. E no caso desse teste específico, é possível ver com clareza, simplesmente olhando as linhas, que o nosso contexto é muito ruim. Que o grupo de estratégias de onde foi extraída a nossa estratégia é um grupo de estratégias ruins que, por acaso, tinha uma estratégia boa entre elas. Em outras palavras, a gente encontrou essa estratégia por sorte e não por habilidade. Quando a gente tem muitas estratégias desse tipo de gráfico, fica bem difícil de ver onde elas terminam. Elas ficam sobrepostas. Então, existe a possibilidade de exibir esse gráfico de outra forma. Ao invés de exibir toda a linha de capital de cada estratégia, a gente exibe apenas o final, apenas o resultado final dela. E seria esse gráfico aqui de pontos. Então aqui fica mais fácil de ver aonde elas terminam. Voltando para o linha só para comparar, pontos, linhas, pontos. E existe ainda mais uma forma de analisar esses dados. Se a gente dividir esses gráficos em grupos, por exemplo, aqui esses resultados estão na faixa de R$6.000 de lucro. Então, se a gente pegar todos que têm lucro próximo a 6 mil, juntar eles numa categoria, todos próximos a 5 mil, em outra categoria, 4 mil em outra categoria, a gente tem um gráfico de distribuição de frequência. Então aqui nesse gráfico é possível ver que aqui próximo a zero, nós tivemos cerca de 110 resultados. Então cerca de 110 estratégias deram um resultado próximo de zero. Aqui a gente pode analisar que cerca de 200 estratégias deram um resultado próximo a R$5.000. Mas para saber que esse resultado é fruto de pura sorte, a gente nem precisaria fazer nenhum teste, porque ele foi gerado a partir de um indicador chamado macaco. É um indicador que faz parte do One 5, que ele é puramente randômico. Ele foi criado justamente para criar testes desse tipo e provar o quão fácil é gerar testes que parecem bons a partir de estratégias muito ruins. Mas voltando à nossa janela de distribuição, apesar de uma imagem falar mais do que 1000 palavras, ela não fala mais do que números.
Aqui, visualmente, é bastante interessante olhar para entender a distribuição, para entender o quão ruim é o nosso contexto. Porém, com números, a gente pode fazer uma análise matemática, uma análise estatística, traçar pontos de corte, etc. Por isso que, juntamente com essa janela de distribuição, nós temos uma tabela contendo média, máxima, mínima, quantidade de positivos, desvio padrão e z-score, tanto do lucro, quanto a função de avaliação escolhida, quanto do drawdown. Para avaliar os resultados dessa tabela, eu vou usar o livro do Pardo, na página 230, onde ele define quais são os critérios que ele considera mínimo para passar nesse teste. Infelizmente, o Pardo foi bem menos objetivo aqui do que deveria, mas vamos lá. Primeiro, ele diz que a gente deve ter um lucro médio alto. O nosso lucro médio aqui é menos R$ 25,00, então já não passamos no primeiro, mas vamos continuar. Depois ele diz que a distância entre a máxima e a mínima deve ser pequena. Aqui a gente tem algo em torno de R$ 3.700 de diferença. Ele não define objetivamente o que seria pequeno aqui, mas aqui certamente seria uma distância muito grande, né? Já que a nossa máxima é 1.700 e a nossa distância é mais do que o dobro disso. Depois ele diz que o desvio padrão deve ser pequeno. E aqui eu acredito que seja a maior falha dele. Fica muito difícil de interpretar isso aqui. Então, nosso desvio aqui é 641. E aí? Pequeno não é, né? Nós vamos partir para outro grupo de regras que ele passa aqui, que ele passa 4 regras depois, que tem muito a ver com essas 3 primeiras. E essas outras regras são bem mais objetivas, então fica bem mais fácil de interpretar. Vamos lá. Então, a primeira coisa que ele diz é que a melhor estratégia deve estar uma distância de, no máximo, um desvio padrão da média. Não é bem isso que ele diz, eu dei uma desvirtuada aqui. Mas eu vou interpretar dessa forma para que a gente tenha algo mais concreto. A nossa melhor estratégia tem um lucro de R$ 1.720, a média foi menos 25, então a distância dá mais ou menos 1.750, o desvio padrão deu 641, então deu algo próximo de 3 desvios padrão, né? Muito acima do 1, que é o recomendado pelo Pardo. As outras 3 regras eu vou analisar de uma vez só. A quarta diz que a média menos 3 desvios padrão deve ser positiva. Porém, o Pardo faz um comentário ali embaixo dizendo que isso não é obrigatório. E que se a estratégia passar nesse critério, que ela é extremamente robusta. A terceira regra diz exatamente a mesma coisa que a quarta, porém, em vez de 3 desvios, ela diz 1 desvio. E esse é o nosso ponto de corte. Menos do que um desvio, então a nossa estratégia é rejeitada. A regra número 2 é uma regra completamente ambígua, subjetiva, que só diz que a maioria dos resultados deve ser positivo. Tá? Então a gente vai simplesmente ignorar ela aqui. Até porque se 3 e 4 são verdadeiros, então obrigatoriamente 2 vai ser verdadeiro. Resumindo isso tudo então, a gente precisa ter a grande maioria dos resultados positivos, né? Em média todos os resultados positivos, ou a grande maioria. E como é que a gente vai medir isso? A gente vai medir em desvios padrão. Então em vez de olhar a média, dizer a média é R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, não. A gente vai analisar em desvios padrão. Dizer, nossa média é 3 desvios padrão, 2 desvios padrão. Né? Para isso a gente vai pegar a média e vai dividir pelo desvio padrão, que é o z-score. E aqui está o nosso z-score, muito próximo de 0, muito longe do 1, que seria o mínimo, e absurdamente longe do 3, que seria o excelente. Então a nossa estratégia reprovou em tudo, e era mais do que esperado, uma vez que é uma estratégia gerada de forma completamente aleatória, sem nenhuma inteligência. Então a gente gerou um backtest muito bom, porém a gente chegou à conclusão que ele não é uma estratégia boa, ou seja, ele não vai performar bem na conta real, e a gente chegou a essa conclusão usando a ferramenta de análise e distribuição de resultados. Essa é apenas uma das várias ferramentas disponíveis no AN5, e no próximo vídeo a gente vai dar uma olhada na análise e distribuição de parâmetros. No próximo vídeo, ao invés de usar uma estratégia totalmente aleatória, como a gente fez nesse, a gente vai usar uma estratégia com alguma lógica, para que a gente possa chegar mais próximo de uma estratégia robusta, e assim, a cada passo, a cada ferramenta, a gente vai transformando nossa estratégia em uma estratégia mais e mais robusta. Ou seja, uma estratégia que tem mais chance de performar bem no mercado real. Então, até o próximo vídeo. Até mais.